Isso aqui. Água aqui pra gente poder. Deixa eu ver aqui. Ok, já estamos ao vivo. 20 horas e 30 minutos. Muito bem. Boa noite, Maria Ferreira Atelier. Seja bem-vinda à live da Comissão Estadual de Espiritismo. Obrigado pela sua presença. Vamos aguardar mais um pouquinho para até chegarem mais dos nossos irmãos, para nós começarmos então este nosso encontro e a reflexão desta noite para todos nós que estaremos juntos então, em mais uma noite de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos então aqui, prontinho, mandar aqui para aqui os nossos amigos, para nós estarmos juntos em mais uma noite de reflexão para todos nós. Deixa eu ver aqui o que nós podemos fazer. Muito bem, são 20 horas e 33, então nós vamos então fazer a nossa prece inicial e vamos começar então a refletir sobre o nosso tema desta noite, que é Ilumina onde estejas, que está no capítulo 60 do livro Ceifa de Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então será a reflexão desta noite aqui, nessa live da Comissão Estadual de Espiritismo. Meu nome é Jailson Costa, faço parte da Comissão Estadual de Espiritismo e também do Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, que fica aqui na cidade de São Lourenço da Mata, onde eu resido, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar, que se reúne no Instituto Espírita Semeadores da Fé, no Engenho do Meio. Então vamos orar, né? Vamos orar enquanto o nosso irmão chega, para a gente então iniciar então a nossa live através de uma oração. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia. Aqui nos encontramos, Pai, todos nós encarnados e desencarnados, unidos e reunidos, embora de forma virtual, em nome de Jesus, Senhor, para mais uma noite de reflexão do Evangelho de Cristo, Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita, Senhor. E assim sendo, Pai, envolva tantos quanto forem aqueles que estiverem conosco nesse instante, e aqueles, Senhor, que irão assistir posteriormente. Envolve a todos com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua luz e com o Teu amor. E assim sendo, Senhor. Em Teu nome,
em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome de Djalma Montenegro de Farias, o patrono da Comissão Estadual de Espiritismo, é que então me sinta autorizado a dar por iniciada mais uma live da Comissão Estadual de Espiritismo, nesta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Mais uma vez, meu nome é Jailson Costa e o tema desta noite será Ilumina Onde Esteja, que está contido no livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então nós vamos fazer a leitura e a partir então, após a leitura, nós vamos então fazer a nossa reflexão sobre aquilo que o Emmanuel traz para todos nós. Ilumina onde estejas. Faz uma referência ao capítulo 5, versículo 14 de Mateus, que diz, a qual Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Observa em ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo. E toda criatura é fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Então, estas são as palavras de Emmanuel para que nós possamos então esta noite fazer uma reflexão. Mas Maria Ferreira, né? O som está bom? Esqueci de perguntar. Você está me ouvindo bem? Está com alguma dificuldade, alguma interferência no som? Você poderia me dar um feedback? Então, Emmanuel, então, ele nos traz uma profunda reflexão sobre o nosso papel. O papel do cristão. Obrigado, Maria. O papel de todo cristão. O papel de todo aquele que diz que Cristo é o seu Senhor. De todo aquele que segue ou que se diz seguir os passos de Cristo. Então a proposta de reflexão que Emmanuel traz para todos nós é todo esse conjunto de dilemas que nos cercam na vida de diversas criaturas que estão ali jordaneando junto conosco no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, no ambiente social. Criaturas que trazem consigo os mais diversos dilemas, as mais diversas angústias, tristezas, decepções, e que de nossa parte, boa noite Sérgio, seja bem-vindo meu irmão, obrigado por sua presença, e de nossa parte, que estamos empreendendo esforços para trabalhar na seara de Cristo, é de importância fundamental. Gerivaldo, boa noite, seja bem-vindo. Que estejamos sempre atentos a
Manuel, bem-vindo, meu irmão. Obrigado por sua presença. Estarmos sempre atentos para que nós possamos, dentro da melhor forma possível, dentro das nossas limitações e das nossas condições, é importante nós frisarmos isso, porque o que Cristo espera de todos nós é tão somente boa vontade. Não esforços extraordinários, não. Boa vontade em trabalhar na sua seara. Então, que nós possamos ser exatamente esse porto seguro, este local de refúgio, aonde as criaturas que estão conosco possam sentir-se seguras, possam sentir-se acolhidas, possam ter confiança. Porque sabemos, todos nós, e isso a doutrina espírita nos traz com muita clareza, de que este orbe que nós estamos jordaneando, de provas, de expiações, é este caldeirão efervescente com os mais diversos dilemas a dilacerar muitas vidas, a levar criaturas à bancarrota, a criaturas a olhar para um lado ou para o outro e não encontrar saída, criaturas a viver a sua vida tão somente de angústia. E essa é a percepção que nós precisamos ter. Não que vamos invadir a vida ou a privacidade de alguém, mas que aquele que vem até nós, nós possamos acolhê-lo com muito amor. Porque é essa forma com que Cristo tratava a todo aquele que vinha de encontro a Ele. Acolhia com todo o seu amor. Amor, aliás, que por mais que nós nos esforcemos, ainda não somos capazes de doar. E por uma razão muito simples. Ainda não compreendemos as dores que cada criatura traz consigo. Vemos apenas como vocês estão me vendo, o corpo físico, a matéria, que em breve tempo estará se decompondo. Mas, Rosiane, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença, mas a essência divina, a essência imortal que somos nós espíritos, esse Cristo conhece. Percebia nas nuances as dores, as angústias do sofrimento de cada um daqueles seus irmãos que foram até ele, na busca de encontrar a cura física, o refrigério para si. Então, ainda estamos longe de ter esta sensibilidade. Glória Ivo, boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Essa sensibilidade de sentir, de perceber aquela dor que aquele Espírito traduz e que a gente possa ser exatamente o refrigério. E nós o podemos ser. Podemos ser uma centelha de luz naquela criatura que está num momento de dificuldade, naquela criatura que precisa de uma palavra, ou de um ouvido, ou de um ombro amigo. Isto é ser luz.
é trazer o conforto, a segurança que alguém possa sentir em cada um de nós. É respeitar cada criatura, que cada um traz a sua enfermidade como nós a temos. E Cristo afirmou com muita propriedade que eu vim para os doentes e nós somos criaturas enfermas. Daí, se nós estamos empreendendo esforços diários na perfeita assimilação do entendimento do Evangelho de Cristo, obrigado, Glória, e dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, que nos reforça para os embates da vida, ou, corrigindo, para as preciosíssimas lições da vida. E isso é algo extraordinário. E é através desse aprendizado, da compreensão profunda desta palavra de Cristo, desta frase de Cristo, de que nós somos luz, porque é o brilhar imperceptível. O brilhar imperceptível na vida de muitas criaturas. Porque Cristo brilha até hoje na vida de tantos de seus irmãos há mais de 2000 anos. E cabe-nos nós não ficarmos preocupados com o nosso querido irmão, presidente da Federação Espírita Brasileira, um homem que realizou obras extraordinárias, mas que ao despertar no mundo espiritual, queria que a sua luz brilhasse de forma esplendorosa. E ele não viu absoluta uma faísca sequer de luz. E quando ela começou o primeiro lampejo, veio orgulho. Agora eu estou brilhando. E apagou-se. A necessidade da simplicidade e da humildade. Simplicidade, humildade e amor. Esse é o óleo, é o azeite que irá manter a chama acesa da candeia. Jamais se apagará. Mas o orgulho e o egoísmo, como bem dito no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a chaga que nos corrói. E nós precisamos ter a plena ciência disso, para que nós possamos fazer com que a luz que há dentro de cada um de nós brilhe em todos os lugares, por onde quer que estejamos. Mas, como eu disse, imperceptível. Os outros irão ver a vossa luz, mas a vossa simplicidade, a vossa humildade, nem percebe. Boa noite, Mônica. Boa noite, minha coordenadora. Guarde meu pedaço de bolo para a próxima semana, viu? Então, Cristo brilhou. Aliás, perdão, Cristo brilha, sem precisar ofuscar a luz de ninguém, sem precisar rebaixar, humilhar quem quer que seja.
Este é o exemplo que nós precisamos nos esforçar para seguir. Aonde estiveres, faça brilhar a vossa luz. Resplandeça por todos os lugares a vossa luz. A contagiar, a conquistar, a ser o bálsamo, o refrigério para muitas criaturas, a ser a palavra esclarecedora e confortadora para muitas criaturas. A ser o pão e a água da vida. O Evangelho Redentor, renovador, restaurador das criaturas. Essa é a forma de fazer brilhar a luz. É ver em cada criatura, em cada irmão, a oportunidade valiosa de servir. A oportunidade valiosa de doar amor, compreensão, entendimento, respeito. Ouvir em silêncio, sem tecer comentários. Não, apenas ouvir. E nós que estamos no mês de setembro, setembro amarelo, que faz alusão ao suicídio. Quantas criaturas precisam que alguém possa ouvi-lo, sem comentários, sem censuras, sem críticas. Não, apenas ouvir. Ou apenas um ombro amigo para chorar, desabar as suas lágrimas de dor e sofrimento. Um abraço acolhedor. Estas são formas de fazermos brilhar a nossa luz. De transmitir o que há de bom em nós. De compartilhar o que existe de belo dentro de cada um de nós. Como bem afirmou o texto, porque aqui nós somos luzes, porque nós somos essência do amor divino, o amor incondicional de Deus, de Cristo, Senhor Jesus, por todos nós. E já que compreendemos, já que temos o entendimento deste amor condicional, cabe-nos, pois, esforçarmos para compartilhar esse mesmo amor com que recebemos. Sim, porque Cristo espera de cada um de nós, como eu falei, boa vontade para trabalhar na sua seara. Quantos irmãos estão precisando de uma palavra amiga, de uma mão amiga? Quantos irmãos estão vivendo nas trevas e nas suas escuridões, nos seus tormentos, nas suas aflições? Anônimos que vão à nossa casa, que estão conosco, trabalhando lado a lado, e que a gente simplesmente ignora. Não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Como diz o dito popular, entra mudo e sai calado. Então nós precisamos reverberar o Evangelho de Cristo, reverberar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Se ela nos consola, cabe-nos nós utilizá-las como instrumentos e ferramenta para levar consolo a outros. Isto é fazer brilhar a luz.
E Cristo afirmou com muita propriedade. Não afirmou que nós somos luz apenas para massagear o nosso ego, não. Ele sabe perfeitamente o que falou. Porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus. E precisamos, então, trabalhar para dignificar a paternidade que nós temos. É um esforço árduo que temos que empreender. Antes milênios de equívocos, de erros, de caminhos tortuosos, de delitos dos mais diversos. Mas não nos cabe procurar o que passou, mas trabalhar hoje para construir o amanhã. E é uma oportunidade valiosíssima que nós temos pela frente. Porque em trabalhando, porque em nos dedicando, em semear luz, nós vamos nos corrigindo, nos lapidando, nos regenerando. Guardando o nosso tesouro, aonde a traça não rói, a ferrugem não corrói, nem o ladrão rouba. Como? Fazendo brilhar a nossa luz. E este é um trabalho de todos nós. Exatamente, meu querido mamãe. Se a gente se prende ao passado, fica acorrentado, não consegue dar um passo à frente. Passou, tem consciência de que errou, trabalha para não errar novamente, corrigir. E assim é esse extraordinário aprendizado que a vida nos traz para todos nós. Temos que encarar como lições valiosas, preciosas, para o nosso próprio bem, para a nossa própria edificação, para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Sem o aprendizado da lição, nós estaremos vivendo dentro das nossas próprias trevas. Então precisamos nos trabalhar. Precisamos alimentar a candeia. E como eu disse, simplicidade, humildade e amor. Quanto mais trabalharmos nesses 3 pilares, mais a luz começará então a brilhar. Imperceptível. Imperceptível. Só aqueles que têm olhos para ver e sensibilidade para sentir é que irão ver a vossa luz. Mas não devemos nos preocupar em ser luz. Não. Devemos trabalhar. Devemos trabalhar na seara que o Cristo nos deu. Que Ele, meus queridos irmãos, esta é a minha seara que vos dou, que vos entrego para que possas trabalhar. Faze frutificar o meu evangelho em vossos corações e nos corações dos vossos irmãos. Se estás trabalhando na corrigenda, ajuda os teus também, para que trabalhem também na sua própria corrigenda.
Esse é o entendimento que a doutrina espírita nos traz. Esclarece-nos da nossa corresponsabilidade na construção do reino de Deus em nós, em todos aqueles que estão jordaneando conosco. E eles é quem vão construir, mas a gente vai dar a base, o alicerce, para que ele possa construir o reino de Deus em si, como nós estamos trabalhando para corrigir. Isto é ser a luz no mundo. É se desprender das exigências do mundo e se concentrar nas exigências do Espírito. Quem somos, o que queremos ser, o que nós estamos construindo. Outrora, não tínhamos esta percepção. Só com o advento da doutrina espírita. Eis por que razão Cristo afirma com muita propriedade que viria o Consolador. Mas não dentro da visão do mundo. Não, meu filho, senhora, não, está tudo certo. Olha, aguente firme, isso vai passar. Espera em Deus, espera em Jesus. Outro entendimento, outra visão, outra percepção. Vai passar? Vai. Mas tu precisa trabalhar para que passe. Se ficares de braço cruzado, vai demorar um pouco a passar. Por quê? Porque você se prende à situação adversa e mantém-se preso a ela. Aí não passa. Mas se você se prende ao ensino de Cristo, se você se prende assim na construção e na compreensão de que este momento exige de si compreensão e entendimento, boa noite, Virgínia, seja bem-vindo, obrigado por sua presença. Então a doutrina espírita nos traz uma outra visão, um outro entendimento para nós. Uma nova proposta de vida. Convoca-nos à responsabilidade de construção da vida. Coloca-nos numa situação de total responsabilidade por tudo aquilo que acontece na vida. Porquanto é o somatório de erros e de equívocos e que precisam ser corrigidos, que precisam ser sanados. E é esse trabalho gradual, gradativo, que nós precisamos mostrar às criaturas. Procurar esclarecê-la, orientá-la, divulgar esta boa nova. Isto é ser a luz no mundo. Porque não está tão somente em transformar, mas é como eu disse, é a base, o alicerce, como Cristo fez há mais de 12.000 anos. Lançou a base, o alicerce para a nossa transformação. Ele é a luz a nos iluminar, o farol para que a gente não se perca. Mas nós preferimos viver em nossas próprias trevas, em nossas próprias escuridões.
A luz ofusca. A luz ofusca. Apaga essa luz, Por quê? Porque estamos acostumados a viver nas trevas, na escuridão. E para sair dela, a recomendação de Cristo: brilhe a vossa luz. Porque enquanto não fizermos brilhar a nossa luz, nos adaptarmos à claridade plena, vai ser difícil a gente absorver toda a luz que vem de Cristo para nós. Então, Deus perfeito, absolutamente perfeito em tudo, concede-nos a bendita e abençoada reencarnação, para que nós possamos exatamente trabalhar neste processo renovador e gradativamente alimentarmos a candeia para que a luz possa brilhar. Aí nós compreendemos, né, porque a afirmativa de Cristo de que nós somos luzes. Não obstante, criatura extremamente equivocada como eu, mas eu sou luz porque eu sou filho da luz. O problema é que eu preferi abafar a luz com as minhas inferioridades, com as minhas trevas. E só quem poderá dissipá-la sou eu, e mais ninguém. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado por sua presença. Então, cada criatura, só ela, poderá dissipar as trevas que há em si, como? Brilhe a vossa luz. Então, o Evangelho de Cristo, todas as suas afirmativas, elas são atemporal. Mas como ele afirmou que viria o Consolador para reviver tudo e esclarecer, mostrar além da frase qual a profundidade do sentido desta frase: vós sois a luz do mundo. O que é que está compondo essa frase? Zilma, boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. A gente vê que há muito mais do que vós sois a luz do mundo. Há todo um trabalho, há toda uma composição de tarefas a serem realizadas para que cada um possa fazer brilhar a sua luz, sem ofuscar a luz de ninguém. Cícero Araújo, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por sua presença, sem ofuscar a luz de ninguém. Porque o propósito é as luzes de cada criatura e vão fazer com que este orbe seja um orbe de luz. É como um vagalume, é muito pouco, mas se você pegar vários vagalumes e botar dentro de um vasilhão, assim você vê aquela luz imensa. É como irmos por uma estrada escura e se apenas for um com uma tocha, hoje não é com um celular, não vai clarear nada. Mas se todos estiverem conduzindo a sua tocha, o caminho ficará bem mais iluminado. Esta é a proposta de Cristo quando nos incentiva
a fazer brilhar a nossa luz, para que o mundo se transforme. Saia desse orbe em que ainda há uma treva densa e pesada, para que a luz possa se expandir e o processo de regeneração avançar cada vez mais. Porque enquanto não fizermos brilhar a nossa luz, o planeta não se regenera. Nós não iremos nos regenerar. Então a gente, voltando aqui a Emmanuel, né, olha a sua palavra para refletir a todos nós. Permitam-me então voltar à leitura para a gente ver a profundidade do que é fazer brilhar a luz. Observa em torno de ti. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Vejam, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, a profundidade de uma simples frase de Cristo: vós sois a luz do mundo. A responsabilidade de todos nós em trabalhar em nosso resgate e nos resgate daqueles que estão jordaneando conosco no caminho. Agora nós compreendemos a nossa responsabilidade. Outrora não. Teríamos que esperar por Deus ou por Jesus para transformar, para mudar as criaturas. Não. Agora nos traz a doutrina espírita o pleno esclarecimento, como eu afirmei, da nossa responsabilidade. Da responsabilidade de cada um de nós. Em si e naquele que está ao longo do caminho. Porque esse processo de trabalho, de disciplina, de educação que todos nós estamos passando, de regeneração, de ressurreição, de transformação, de reforma, com o objetivo de fazer com que possamos ascender o espírito ante a matéria. Que possamos nos libertar de nós mesmos. Porque nós é que temos a chave que abre a porta. Depende de nós. E essa chave, como eu afirmei, Cristo espera de cada um de nós boa vontade. Principalmente para conosco. Se eu não tiver boa vontade comigo, como é que eu posso trabalhar na seara de Cristo? Como é que eu vou ter boa vontade para com o meu semelhante? Então a vida tem a sua simplicidade.
A complexidade somos nós que colocamos. A vida nos traz valiosíssimas, preciosíssimas lições de aprendizado para que nós possamos galgar a nossa faixa espiritual, para que nós possamos nos libertar das amarras que nós próprios traçamos, as teias que nós tecemos sobre nós, as próprias trevas que nós construímos ao nosso redor. Os chamados inimigos, obsessores, que são tão somente irmãos nossos, aos quais nós magoamos, ferimos, prejudicamos. E de nossa responsabilidade a compreensão, o entendimento e perdão. Não são inimigos, não são obsessores. Estão no seu justo direito. Ainda não descobriram o que nós estamos batalhando, trabalhando para descobrir, que é o amor de Cristo, que é a luz que há dentro de cada um de nós. Mas outrora, como vivíamos, nas trevas como os nossos irmãos, sequiosos por vingança. E eles agem da mesma forma. Cabe-nos agora o entendimento, a compreensão e trabalhar para lançar para esses irmãos o nosso entendimento, o nosso respeito, a nossa compreensão e o nosso amor. Isto é ser a luz no mundo. Porque o mundo não tem definição. Para nós estamos aqui, o material. Vamos desencarnar, estaremos no espiritual. Mas estão juntos. O material está contido no mundo espiritual. Então a importância de nós, através dessa doutrina extraordinária, esclarecedora, consoladora, confortadora, trabalharmos exatamente em todo esse processo que nós sabemos que se fazem necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E sabemos quais o mecanismo, sabemos como devemos trabalhar, sabemos o que devemos realizar, o que podemos realizar. E sabemos da necessidade imperiosa de se tornar uma nova criatura. Fazendo com que a luz possa brilhar, iluminar o caminho daqueles que estão conosco. Aonde estivermos, que brilhe a nossa luz. A luz do entendimento, a luz da compreensão, a luz do respeito. A luz do acolhimento, a luz da paz, a luz do amor. Isto é fazer brilhar
a luz. Isto é colocar a candeia onde todos possam ver e iluminar a muitos. Esta é a nossa responsabilidade. E Cristo espera, como eu disse, tão somente boa vontade de cada um dos seus irmãos que resolveram. Boa noite, Heleno Vidal. Seja bem-vindo, meu irmão. Cristo espera de cada um de nós, seus irmãos, e de todos aqueles que estão empreendendo jornadas para seguir os seus passos. Tão somente boa vontade. E assumir a responsabilidade de fazer brilhar a luz. De não permitir mais que as trevas tomem conta dos caminhos. Que cada criatura possa sentir de cada um de nós a paz que nós temos, a luz que nós temos, o amor que nós temos. Sim, porque isto não são atributos para ficar conosco, não. É para compartilhar com todos. Por isso é que Cristo veio. E semeou as sementes de luz através do seu Evangelho. Por isso que todos nós somos luz, porque somos filhos da luz e filhos do amor. E temos um irmão maravilhoso como Cristo, o Senhor Jesus. E temos um Pai maravilhoso como Deus. E temos outros irmãos espirituais maravilhosos que estão conosco nessa empreitada, nos incentivando, nos estimulando, nos orientando, nos esclarecendo, para que perseveremos neste caminho de, por onde passar, fazer a luz brilhar. A luz do Evangelho de Cristo, Senhor Jesus. Através do respeito a todas as criaturas, da compreensão, do entendimento, e dentro do princípio a qual Cristo, Senhor Jesus, entende o que é caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Isto é fazer brilhar a vossa luz, sem ofuscar ninguém, mas simplesmente fazendo com que a luz do Evangelho de Cristo Jesus possa cada vez mais resplandecer sobre este órgão. Esta é a nossa responsabilidade. Enquanto nos regeneramos, enquanto nos reformamos, enquanto nos ressuscitamos, trabalhemos na regeneração, na reforma e na ressurreição de outros. Isto é fazer brilhar a nossa luz. Então, uma frase simples, que Cristo nos deixou há mais de 2000 anos: brilhe a vossa luz, mas de uma amplitude de entendimento extraordinária, ilimitada. Para todos nós, para refletirmos. É este mensageiro que veio até nós, simplicidade e humildade,
e uma luz extraordinária e resplandecente, sem nos ofuscar, sem nos agredir, sem nos humilhar. Simplesmente Ele baixou o brilho da sua luz, né, para que todos nós pudéssemos sentirmos aconchegados por Ele. E esse é o maravilhoso exemplo que Ele deixa para todos nós. Sem ofuscar, mas acolher. Que a vossa luz seja uma luz acolhedora, que ilumine a todos, que todos se sintam iluminados, contagiados, engrandecidos, enobrecidos, aliviados. E que sejas então aquele porto seguro em que as criaturas poderão enveredar em busca do alívio das suas dores e de seu sofrimento. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isto é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores, Manuel Silvestre, Cícero Araújo, Márcia Alencar, Helena Vidal, Maria Ferreira, Rosiane. Agradecemos a sua presença, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer, acima de tudo, a paciência. A paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento e vamos agradecer a Deus, o nosso Pai. Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, por este breve instante em que todos nós aqui estivemos encarnados e desencarnados, unidos e reunidos em nome de Jesus, Senhor. Embora de forma virtual, para mais uma noite de reflexão do Evangelho de Cristo, Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita. E em nome de Jesus, ó Pai, envolve a todos aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos asilos, nos leprosários, a todas as criaturas que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão, a todas as criaturas, Senhor, que vivem em suas trevas e em sua escuridão, a todos os teus filhos, Senhor, que vivem sob todos os recantos deste imenso universo em que tu criaste. Envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a luz e com o teu amor. Com bálsamo benigno, Senhor, aliviar a dor e aliviar o sofrimento de cada criatura. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus envolva-nos a todos, ontem, hoje e por toda a eternidade. E assim sendo, ó Deus Todo-Poderoso, em teu nome, ó Pai de misericórdia, em nome de Cristo, Senhor Jesus, em nome de Maria Santíssima e em nome do Senhor Djalma Montenegro de Farias, o patrono da Comissão Estadual do Espiritismo, é que então me sinta autorizado a dar por encerrada mais uma live da nossa querida Comissão Estadual do Espiritismo. Muita paz e muita luz a todos e até a próxima segunda-feira, que deverá ser com o nosso querido Emanuel Silvestre. Eu não sei se é comigo, que eu vou fazer a live, mas nós vamos divulgar. Um abraço, muita paz, muita luz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.